palavra do Senhor. Abra a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 28. Livro de Gênesis, capítulo 28. É o texto da nossa reflexão nesta manhã de domingo, dia 16 de junho, 11º do tempo comum, segundo a nossa liturgia do calendário reformado. Gênesis capítulo 28, do versículo 10 ao versículo de número 22. Acompanhe então essa porção da palavra de Deus que leremos. Gênesis capítulo 28, versículo 10 em diante. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou: eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiram e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor, e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei, a ti e à tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo, te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temendo disse: quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Vamos orar mais uma vez. Ó amado Senhor, rogamos a tua bênção sobre todos nós que aqui estamos, e ó Deus, sobre esta palavra, para que possamos meditar, refletir e cada vez mais, ó Pai, de sermos desafiados a praticar a tua palavra. Em nome de Jesus oramos. Amém. Meus amados irmãos e ouvintes da palavra do Senhor, um dos poemas mais conhecidos, mais famosos do Brasil, foi escrito por Carlos Drummond de Andrade em 1928 e intitula-se No Meio do Caminho. Acredito que muitos de nós já ouvimos, já o lemos, muitos de nós, quem sabe também, até já o decoramos. Eu mesmo fui um que já decorei. O poema diz assim: no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Nunca mais me esquecerei deste acontecimento na vida das minhas fatigadas retinas. Que no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Que no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Este é o famoso poema No Meio do Caminho, de Carlos Drummond de Andrade. Mas esse texto mostra para nós que também na vida de Jacó havia uma pedra no meio do caminho. Nós vemos então, se você percebeu, talvez os ouvintes menos apercebidos não notaram, mas esse texto relata para nós que sim, havia uma pedra no meio do caminho de Jacó. Ele estava numa jornada rumo a Harã, fugindo da ira do seu irmão. Afinal, enganara seu pai e enganara principalmente o seu irmão. E então ele foge para Harã. E aí então, no meio dessa viagem, certamente cheio de medo, cheio de temor, o seu coração ansioso por chegar em outra terra, por distanciar-se da fúria, da ira, da violência, porque o seu irmão respirava contra ele. Então é que Jacó para no local, e nesse local ele encontra uma pedra. Havia uma pedra no meio do caminho de Jacó. E essa pedra, ela exerce aqui uma função
fundamental para a história de Jacó aqui no meio do caminho, saindo de Berseba e indo para Harã. E aí, então, a partir dessa pedra, o que foi feito com ela, que nós queremos pensar como a palavra de Deus tem muito a nos ensinar, inclusive neste detalhe da pedra no meio do caminho de Jacó. Portanto, meus amados irmãos, mantenhamos a nossa Bíblia aberta e vejamos como pelo menos 3 questões surgem, para a nossa reflexão a partir da pedra que havia no meio do caminho de Jacó. A primeira questão que surge está ainda no verso 10, quando diz: partiu Jacó de Berseba, seguiu para Harã. Aí o versículo 11 diz: tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, porque já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar e fê-la seu travesseiro, e se deitou ali mesmo para dormir. A primeira lição, a primeira questão que o texto suscita para nós nesse episódio está no fato que Jacó usou uma pedra como travesseiro para descansar. Você deve reconhecer comigo que trata-se de um uso incomum de uma pedra. Geralmente o travesseiro é feito de material mais leve, confortável, que nós podemos imaginar, Hoje em dia fala-se de travesseiro de algodão, travesseiro de seda e até mesmo de pena de ganso. No entanto, o texto nos mostra um homem que, cansado e que respira ameaças por parte do seu irmão, que está viajando por conta disso, e este homem faz de uma pedra o seu travesseiro. Notemos, meus amados, que certamente ele estava com a cabeça cheia de pensamentos, de temores, de dúvidas, de ameaças quanto à questão do seu irmão, ou mesmo em relação ao que viria acerca do seu futuro, o que ele encontraria pela frente. Porém, Jacó toma uma atitude de extrema resiliência. Ele tinha só diante de si uma pedra rochosa, dura, incômoda e tudo mais. Contudo, ele resolve fazer desta pedra o seu travesseiro naquela noite. Isso aí então nos ensina uma preciosa lição: é que em tempos difíceis, em tempos de dificuldade, nós precisamos ter a capacidade de sermos criativos, adaptáveis e resilientes. Notemos, meus amados, que este homem encontrou uma pedra, e dessa pedra ele fez um travesseiro. Ele teve uma capacidade de adaptação, porque a pedra, uma coisa rochosa, uma coisa sedimentada e tal, mas ele pega essa pedra e faz dessa pedra um travesseiro para dormir, para descansar. Daí nós aprendemos, meus amados irmãos, esta preciosa lição aqui, o Jacó e esta pedra no meio do caminho. É que em momentos difíceis, em momentos de dificuldades, em momentos de luta, nós precisamos ser resilientes, nós precisamos ser criativos, nós precisamos ser adaptáveis. Quantas vezes a vida também nos apresenta pedras? Quantas vezes a vida nos apresenta obstáculos? Quantas vezes a vida nos apresenta dificuldade de toda sorte? Daí nós precisamos, a semelhança de Jacó, ao encontrarmos essas pedras no meio do nosso caminho, fazermos delas travesseiros, fazermos delas momentos onde podemos nos adaptar e superar as lutas, as dificuldades, entendendo que sim, uma pedra pode ser um travesseiro, sim, uma pedra pode ser um meio onde nós podemos descansar, onde nós podemos deitar, encostar a cabeça e dormir, como foi o caso de Jacó. Há um provérbio anônimo que diz assim, abre aspas: se a vida nos envia um punhal, nós decidimos se o pegamos pela lâmina ou pelo cabo. Fecha aspas. Se a vida nos envia um punhal, nós decidimos se o pegamos pela lâmina ou pelo cabo. Daí, meus amados, está a capacidade de resiliência de cada um de nós. Aqui está a capacidade de adaptação de cada um de nós. Aí está a capacidade de sermos
em meio às barreiras, em meio às pedras, em meio às dificuldades que a vida nos apresenta, eu e você, a exemplo de Jacó, precisamos também fazer das nossas pedras um travesseiro para descansar. Amém, amados? Há uma história que diz que três trabalhadores estavam trabalhando numa construção e alguém chegou para eles indagando, né, um por um. Chegou no primeiro e perguntou: o que você está fazendo? E aí aquele trabalhador, né, estava lá e ele disse assim: eu estou quebrando pedras. Continuou trabalhando. E aí ele foi para o segundo trabalhador daquela construção e aí ele perguntou, né, o que você está fazendo? Eu estou trabalhando. Continuou. E aí ele foi ao terceiro trabalhador daquela construção e ele perguntou: amigo, o que você está fazendo? A mesma pergunta que fez aos dois anteriores. E ele disse: eu construo uma catedral. Veja que os três faziam a mesma coisa. Veja que os três estavam trabalhando na mesma construção, mas um só via ali pedra, o outro só via o seu trabalho, o seu suor, a sua labuta, o seu trabalho, mas o outro entendeu que ali estava construindo uma catedral, que ali estava construindo um grande edifício para a glória de Deus. Meus amados irmãos, o que fazemos com as pedras no meio do nosso caminho? Jacó entendeu que aquela pedra poderia ser um travesseiro. Jacó teve a capacidade de se adaptar, de ser criativo, de ser resiliente para fazer daquele material sólido um travesseiro para ali deitar e para ali dormir. Portanto, meus queridos, vamos pensar sobre isso. Vamos pensar na nossa capacidade de sermos resilientes. Vamos pensar na capacidade que aqui Jacó teve e que nos inspira a também sermos adaptáveis, a também sermos criativos. Afinal, a vida também nos apresenta pedras. Há pedras no meio do caminho de cada um de nós, mas cabe a cada um de nós, pela graça e pela misericórdia de Deus, sermos adaptáveis, sermos criativos, sermos resilientes. Amém, amados? Dia desse eu estava assistindo um programa na Rede Record, era um chamado Domingo Espetacular, né? E via uma reportagem de um pescador cego aqui no Maranhão, né? Que durante 19 anos, já era um senhor de idade, mas durante 19 anos ele trabalhou como pescador e aí ele pescava com a mão. E aí a reportagem mostrava isso, né? Uma forma resiliente de viver, né? Aquele senhor, já senhor, ele criara 10 filhos, né? E sustentara a sua casa como um pescador, mas cego, mas mesmo assim ele soube se adaptar e ele pesca com a mão. Ele entra lá no rio e aí com a mão ele consegue pescar vários e vários peixes. E a reportagem mostrava, né, ele entrevistava ele com um sorriso largo, mesmo sendo cego. Ele disse: com essa profissão de pescador e pescando com as mãos, eu criei meus 10 filhos, eu eduquei toda a minha família. E aquilo foi para mim, né, algo fantástico, né, ver aquele senhor cego, limitado, né, deficiente visual, mas mesmo assim profundamente adaptável, profundamente criativo e profundamente resiliente. Sim, meus irmãos, nós podemos aprender com Jacó, que fugindo do seu irmão, respirando ainda ameaças, soube encontrar na pedra um travesseiro para se deitar e ali dormir. Sejamos criativos, sejamos adaptáveis, sejamos resilientes e façamos das pedras no meio do nosso caminho um motivo não para escândalo, não para tristeza, não para de fato nos angustiarmos, mas para superarmos as adversidades da vida, fazendo de maneira criativa, adaptável e resiliente pedras como travesseiros. Amém, amados? Mas há uma segunda lição que podemos aprender nesse texto, está no versículo 12. Olha lá. E sonhou, eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. A segunda lição que podemos aprender desse texto está no sonho de Jacó, que começa, se você atentar para isso, começa com uma escada.
escada, diante do texto diz, cujo topo atingiu o céu, mas começa na terra. E aí nós devemos lembrar que as escadas da época, do tempo de Jacó, não eram essas escadas portáteis como temos em nossas casas, né? Que transportamos de um lado para outro, feitas de madeira ou de ferro, como as que temos hoje. Na época de Jacó, as escadas eram feitas de pedra e serviam para dar acesso de um plano a outro, né? De mausoléus, de monumentos, de túmulos. Daí que a pedra que surgiu no meio do caminho de Jacó e que lhe serviu de travesseiro, aparece aqui no texto, lhe inspirar o seu sonho. Porque o sonho de Jacó começa com uma escada que é feita de pedra. Daí, meus amados irmãos, no meio do caminho de Jacó, ele encontra uma pedra que não somente lhe serve de travesseiro, mas parece então estar no seu subconsciente, e aí, na inspiração de Deus, aquela pedra não somente se torna um travesseiro, mas também se torna um degrau de uma escada que está posta, né, na terra, mas cujo topo vai para o céu, de onde o texto sagrado diz: anjos de Deus subiam e desciam. E aí no versículo 13 diz que o Senhor se apresenta a Jacó, porque está perto dele, e lhe fala: eu sou o Senhor teu Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac. A terra que agora estás deitada, eu te darei a ti, a tua descendência. Versículo 14: a tua descendência será como o pó da terra, estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte, para o sul. Em ti, na tua descendência, serão abençoadas todas as famílias da terra. Aí o que é que o versículo 15 encerra a palavra do Senhor dizendo: eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei até cumprir eu aquilo que te hei referido. O sonho de Jacó com a pedra que se transforma em escada é o sonho onde Deus se revela a Jacó, onde os anjos, né, andam, né, sobem e descem da terra para o céu para abençoar a vida de Jacó. E esse Deus vivo, Deus verdadeiro, que se apresenta a Jacó, é um Deus que anseia, que anela por abençoar Jacó, mas não somente isso, que deseja comunhão, que afirma para Jacó: eu estou contigo, a minha presença estará com você, para onde quer que você for, eu vou te guardar, eu vou te fazer voltar a esta terra, eu não vou te desamparar, eu vou cumprir tudo aquilo que tenho prometido para os teus antecedentes. Meus amados irmãos, aqui há o sonho de Jacó, e essa escada feita de pedra é tão importante na história bíblica que o próprio Jesus faz referência a ela lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 51. Você pode até abrir a sua Bíblia nesse texto comigo. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 51, quando o próprio Jesus faz referência a ela. Ele diz assim: e acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Quer dizer, a escada de Jacó, o sonho de Jacó, é tão importante que o próprio Jesus faz referência a ela, de que os anjos de Deus vão subir e descer, não mais sobre Jacó, mas agora sobre o Filho do Homem. Mas, queridos, a escada de Jacó, o sonho de Jacó, aponta para o fato que Deus deseja abençoar Jacó e comungar com ele, ao ponto de dizer: eu serei contigo, eu não vou te desamparar, eu vou cumprir tudo aquilo que prometei aos teus antecedentes para você, você vai voltar a esta terra, eu vou estar com você. Queridos, daí é que o sonho de Jacó é o sonho onde Deus se revela como aquele que deseja comunhão. De igual modo, nós entendemos que aqui nós vemos Deus desejando comunhão não só com Jacó, mas também prometendo e desejando comunhão com cada um de nós. É por isso que Jesus faz referência, né? Desde agora vereis os anjos subindo e descendo. Por quê? Porque Deus deseja comunhão com os homens. Deus deseja comunhão conosco.
conosco, nós, homens, mulheres, nós que cremos em Deus, nós que queremos viver para Deus, esse Deus revelado na Bíblia, que é o soberano, que é o Senhor, que é dono de toda a glória, de toda a majestade, esse Deus, apesar de toda a sua glória, de toda a soberania dele, deseja comungar conosco. Amém, amados? Deus, Ele não desistiu da sua criação. Deus, Ele nos ama. Deus, Ele deseja, assim como foi com Jacó, Deus deseja ser conosco, manter comunhão conosco. Deus deseja nos abençoar, nos proteger, nos dar paz, nos dar alegria. Para isso, nós precisamos, à semelhança de Jacó, estar em sintonia com esse Deus, cujos sonhos nossos devem ser os sonhos de Deus, anelando esta comunhão. Daí, meus amados, a grande questão que se coloca para nós é: nós temos de fato sonhado com essa comunhão com o Eterno? Nós temos de fato alimentado sonhos em Deus, sonhos de comunhão com Deus, sonhos onde esse Deus se revela a nós como Deus que deseja nos amar, nos querer, e nos orientar, nos proteger e nos guiar nesta vida. Quando falo em sonho, eu não estou falando somente do sonho no sentido de que você dorme e pensa, sonha algo, mas estou falando também daquilo que você alimenta na sua alma como sonho, como ideal. A Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e mais ele fará. Que sonhos, que caminhos você e eu temos sonhado diante de Deus? Temos sonhado com sonhos materiais, temos sonhado com sonhos espirituais, temos sonhado com sonhos de amor, de graça, de perdão, de família, de comunhão, de irmandade, de fraternidade. Queridos, há um movimento muito grande no mundo secular mesmo, que é chamados coaches, ou mesmo aqueles palestrantes motivacionais, dos quais um dos maiores representantes é Augusto Cury, todo mundo já ouviu falar, famoso psiquiatra cristão. E ele tem um livro cujo título é Nunca Desista dos Seus Sonhos. E é um dos muitos livros dele, best-seller, um dos brasileiros mais lidos na última década no mundo todo, mais traduzido. Antigamente era Jorge Amado, era o brasileiro mais traduzido e lido no mundo todo. Hoje é Augusto Cury, segundo os dados que a gente vê por aí na internet. É o brasileiro mais traduzido e mais lido no mundo todo na última década. E Augusto Cury, quando escreveu esse livro, ele trabalhou justamente a ideia de que nós temos sonhos, e os nossos sonhos nós não devemos desistir deles. E fundamental ainda, à luz da palavra de Deus, é saber que os nossos sonhos devem estar em Deus, de que nós devemos sonhar em Deus, como aqui Jacó sonhou, porque Deus se revelou a ele no seu sonho, nessa escada da pedra. Deus se revela a Jacó aqui como um Deus que deseja comunhão, um Deus que deseja abençoar, como um Deus que deseja prometer e cumprir as suas promessas na vida de Jacó. Daí, meus amados, se nós podemos pegar esse dito de Augusto Cury: nunca desista dos seus sonhos, sim, mas que os nossos sonhos estejam em Deus, que nós estejamos sonhando os sonhos de Deus para a minha vida, para a sua vida, para a minha família, para a sua família, para o mundo, para a nação, em nome de Jesus. Amém, amados? Mas vamos terminar, porque o texto nos apresenta uma terceira e última questão relacionada à pedra. A primeira é que a pedra se transformou em travesseiro. A segunda é que a pedra se transformou numa escada no sonho de Jacó. E agora então examine comigo a parte final, porque Jacó agora faz algo mais. Está no versículo de número 18, olha lá: tendo se levantado Jacó cedo, de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite.
A terceira lição que podemos aprender deste episódio marcante da vida de Jacó está no destino que ele deu à pedra que encontrou no meio do caminho. Diz-nos o texto que ele fez dela uma coluna, uma espécie de altar de adoração ao Deus vivo e verdadeiro. Por isso ali ele derramou azeite, como que consagrando um altar ao Senhor. Ele reconheceu, a partir daquela pedra, que ele tivera uma rica experiência com o Eterno. Por isso a pedra tornara-se desde agora um símbolo, um memorial da revelação de Deus para Jacó. Daí, meus amados, a pedra seria um marco da experiência de Jacó com o Eterno. O próprio lugar passou-se a chamar de Betel, casa de Deus, por causa da experiência de Jacó ali. Daí nós podemos aprender que a pedra, que inicialmente podia ser motivo de desgosto, queixa ou mesmo má sorte, tornou-se um símbolo de uma das maiores experiências da vida do patriarca. Ele adorou, ele fez daquela pedra um altar para adorar o Deus vivo, para reconhecer que ali era a casa de Deus, que ali havia uma experiência com o Eterno. E aí a grande questão que se coloca para nós é: e nós? O que estamos fazendo das pedras que encontramos no meio do nosso caminho? Fazemos dela um altar ao Deus vivo, ao Deus verdadeiro? Fazemos dela um motivo de também adorarmos, de também testemunharmos que sim, Deus transforma pedras em travesseiros, Deus transforma pedra em sonhos, Deus transforma pedra em altares. Sim, meus irmãos, nós podemos fazer das lutas, das dificuldades, momentos onde também adoramos, onde também reconhecemos: Deus é Deus na minha vida, e apesar dos pesares, apesar das lutas, apesar das tribulações, apesar das pedras do caminho, eu vou adorá-lo. Amém, amados? Há um famoso cristão do século XVII chamado John Bunyan, e ele era alguém que na Inglaterra queria pregar o Evangelho. Só que na Inglaterra só quem podia pregar o Evangelho era o sacerdote da igreja anglicana, século XVII. E aí John Bunyan, por conta disso, foi preso. Foi preso porque ele era puritano, porque ele queria pregar o Evangelho nas ruas, nas casas, nas reuniões, nos cultos, nos lares. E aí ele foi preso. John Bunyan foi preso e ficou 13 anos preso, só por pregar a palavra de Deus. Aqueles que o prenderam disseram: você pode ser solto hoje mesmo, agora mesmo, desde que você renuncie ao fato de estar pregando a palavra de Deus na rua. Você não vai pregar a palavra de Deus, né? Porque só quem está autorizado para pregar são os sacerdotes da igreja anglicana. E aí John Bunyan disse: não, eu fui chamado para pregar e eu vou continuar pregando. Então fica preso, 13 anos preso. Só que nesse período ele deixou a sua esposa sem trabalho e uma filha de 6 anos cega, também dependente dele e da sua esposa. E John Bunyan, ali 13 anos preso, podia ser uma pessoa queixosa, lamentada, que angustiada e lamentar a sua sorte pelo fato de que estaria injustamente preso. Mas John Bunyan fez diferente. Ele pegou aquele período em que ele passou na prisão para escrever um livro cuja história se tornou conhecida da maior parte dos cristãos desde o século XVII e considerado hoje o livro mais lido entre os cristãos depois da Bíblia. John Bunyan fez daquela pedra, fez daquele momento, de tribulação, 13 anos preso, um momento de reflexão e adoração a Deus. Ele escreveu O Peregrino, famoso livro escrito por John Bunyan. E aquele livro então se tornou o livro mais lido entre os cristãos depois da Bíblia.
porque John Bunyan entendeu que a pedra no meio do caminho dele também poderia se tornar um motivo para adorar a Deus, um motivo para refletir e viver segundo a vontade de Deus. Ano passado, nós tivemos aqui o privilégio de ter o grupo Jeová em Si, apresentando essa peça, O Peregrino, aqui nesse altar. E este ano, agora no final de julho, nós vamos ter mais uma vez o grupo Jeová em Si, apresentando não mais essa peça, mas apresentando a peça intitulada A Geração de Dorcas, aquela personagem lá de Atos dos Apóstolos. Então, desde já os irmãos já estão aí, devem estar antenados, divulgando para convidar pessoas para estarem nesse espetáculo que vamos apresentar aqui no altar da igreja, que é a geração de Dorcas. Mas, amados, Jacó, entendeu que aquela pedra poderia ser um altar, não somente um travesseiro para descansar, não somente uma escada para sonhar com os anjos de Deus subindo e descendo e tendo comunhão com o Eterno, mas aquela pedra também poderia ser um motivo de adoração, um motivo de glorificação ao nome do Senhor. A experiência de Jacó em Betel foi marcada pelo encontro inusitado com a pedra. Daí veio o travesseiro, daí veio a escada, daí veio o altar. Ao final de tudo, certamente Jacó entendeu que aquela pedra que havia se apresentado no meio do seu caminho, havia um propósito de Deus. Ele enxergou que aquela pedra, antes de ser dolorosa, amarga, decepcionante, era um terreno fértil para o agir de Deus na sua vida. A pedra do caminho de Jacó tornou-se um símbolo de sua jornada com o Eterno, que iniciara ali, naquele lugar que ele passou a chamar de Betel, lugar da casa de Deus. Daí, meus irmãos, nós podemos concluir essa reflexão. Eu quero concluir a semelhança de como começamos, com também uma poesia atribuída a Fernando Pessoa, mas na verdade de Nemo Knox, jornalista brasileiro. Há uma frase poética que atribui-se a Fernando Pessoa, mas na verdade é de Nemo Knox, que diz assim: pedras do caminho guardo todas, um dia construirei um castelo. E assim também uma outra fala poética, essa não se tem o nome do autor, mas o título é A Pedra. O distraído tropeçou nela, o violento projetou-a, o empreendedor construiu com ela, o homem do campo cansado usou-a como assento, as crianças brincaram com ela, Drummond poetizou-a, Davi usou-a para matar Golias, Miguel Ângelo fez com ela muitas e belas esculturas. Em todos esses exemplos, a diferença não estava na pedra, mas sim no tipo de homem e como ela foi encarada. Daí, essa poesia termina dizendo: não existe pedra no teu caminho que não possas usar para teu benefício próprio. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra em nosso coração e que possamos, como Jacó, entender que sim, há pedras no meio do nosso caminho, mas que possamos fazer delas travesseiros, escadas e altares para Deus. Baixe sua cabeça, oraremos logo em seguida. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Te damos graças, ó Deus, por esta reflexão da Tua Palavra e que possamos, Senhor, sermos instigados por Ti a fazermos das pedras travesseiros, a fazermos das pedras sonhos em Ti, e fazermos das pedras altares de adoração. Deus bendito e tem misericórdia de cada um de nós, que possamos, ó Pai, ter atitudes resilientes, criativas, adaptáveis, mas sobretudo, que possamos, ó Pai, ter atitudes de adoradores, gente
gente que planeja a vida com Deus, gente que, sobretudo, anda na presença de Deus. É assim que nós oramos, te damos graças, no nome de Jesus. Amém.